Hello, boa tarde para quem está me assistindo ao vivo, quem pode estar participando ao vivo, mas também boa noite e bom dia para quem for me ver assistir o nosso conteúdo num outro horário que for mais conveniente. Vamos falar hoje, eu senti uma extrema necessidade de compartilhar hoje um assunto que vem se mostrando muito forte no meu contexto diário, que tem a ver com o feminino, a castração da feminilidade. Vamos ser um pouco mais específicas, né? Muitas mulheres que têm me procurado no sentido terapêutico, isso ao longo de 9 anos que eu venho trabalhando com isso. Olá Nadir, tudo bem? Mais e mais pessoas estão entrando, sejam bem-vindas. Mas assim, o que hoje se mostrou bastante forte, hoje na parte da manhã, por coincidência, mas que não existe coincidência, 2 clientes de lugares diferentes conversando comigo. Na verdade, são pessoas que eu já atendi, mas que conversando comigo a respeito de um conflito que elas estão vivenciando. Claro que eu não vou citar nomes e nem detalhes, mas o que me chamou a atenção, o quanto isso está forte ainda, e claro, vai levar bastante tempo ainda a solução completa, a cura completa desse conflito, que é a questão, conflitos com a sexualidade, traições, que elas vêm reclamando no casamento, né, no relacionamento, a questão de traições. Daí veio a pergunta assim: Roseli, ou a doutora, ela me chama de doutora, eu quero um conselho seu com relação ao casamento, porque eu estou decidindo se vale a pena ficar casada ou não. Então, ai, joga essa batata quente para mim, né? Mas é óbvio que isso faz parte do meu contexto diário, do meu trabalho diário. Então, olá, seja bem-vinda, Rosemary. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Traições, a falta de motivação, pessoas que, no caso assim, as mulheres que começam muitos projetos e de repente não conseguem terminar, começam cursos, começam projetos no dia a dia, né? E vai um tempo, de repente abandona, desanima, larga para lá. Isso vale também para homens, mas o homem geralmente ele parece que tem um pouco mais de foco, né? Um pouco mais já é mais nato do masculino, cumprir metas, objetivos, tá. Mas claro que é homens e mulheres, mas hoje, neste momento especificamente, eu quero falar com o público feminino. As consequências da castração da feminilidade dentro de nós. Da feminilidade, tá? As consequências. A primeira coisa, a mais comum, que se ouve, inclusive, o tempo todo nas músicas, a questão de traições. Traições, e daí aquele vitimismo, aquele chororô, porque eu fui traída, porque ele não vale nada, porque... até elas vêm assim, ele é um bom pai, ele é um bom marido,
Mas eu não sei por quê, por mim. Sabe o que elas falam? Que eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar também, não precisam nem levantar a mão. Elas falam o seguinte: por mim, o sexo nem precisaria existir. E ali vai. Queridas pessoas, se vocês olharem uma postagem que eu compartilhei, inclusive hoje na minha fanpage, a respeito do feminino e também, principalmente, qual a função do útero. Eu pergunto para você, qual a função dos órgãos reprodutores femininos? Primeiro, a questão, toda vez que tem uma mulher que tem traumas com relação à sexualidade, ou que ela nem acha que é trauma. As mulheres em geral, elas falam assim, não, depende, quando são mais jovens, elas até que algumas conseguem aceitar isso com naturalidade, ou algumas até gostam, mas dependendo do tempo de relacionamento, dependendo como é, elas, uma grande parte ainda, apesar de hoje em dia as coisas serem bem diferentes do que no meu tempo e no tempo da minha mãe, das nossas mães, avós e bisavós, mesmo assim no tempo atual, as coisas nesta área ainda existem com muito bloqueio, muito trauma e muito conflito, né? Aí elas vêm reclamar de traições, de que não se sente amada, de que não se sente desejada, isso é a coisa mais grave mesmo, e daí ele é um traidor, e daí, enfim, esse assunto daria assim para falar por horas a fio. Se fosse para falar só de traições, se for para falar sobre projetos, sobre foco, sobre criatividade, você criar um projeto, tanto faz, pode ser projeto de trabalho, projeto de qualquer coisa que seja, aonde, na verdade, se esconde, aonde está escondido o X dessa questão, desses conflitos, no caso traições. Vamos falar o que infelizmente é muito comum, mas não que mulheres não traiam, tá? Queridas meninas, não vamos nos fazer de vítimas aí, porque infelizmente hoje em dia não é só os homens que traem. Por outro lado, até tudo bem, ainda bem que está havendo assim as mulheres arregaçaram as mangas e também de alguma forma estão dando troco. Só que assim, queridas pessoas, homens e mulheres que estejam me assistindo, será que dá o troco, vingança? Ou como dizem, ou diz um mestre meu, sair trepando por aí vai resolver o problema? Será que vai? O que vocês acham? Queridas pessoas, vamos pensar um pouquinho, quem é a primeira referência com relação à afetividade? Eu prometo que eu dou um chocolate, isso, para quem adivinhar. Ai, peraí, deixa eu pegar. Para quem adivinhar a resposta. Ai, meu Deus, deixa eu pegar aqui não dá certo. Eu queria pegar uma almofada aqui, mas essa aqui tá muito grandona. Deixa eu colocá-la aqui. Mas quem adivinha quem é a primeira referência com relação à afetividade para o bebê de 0 a 2 anos de idade? Ó, por isso que eu queria pegar a almofada. Queria mostrar aqui
uma pequena cola para vocês, para quem não sabe, para a resposta da pergunta. Quem é a primeira pessoa que serve como referência com relação à afetividade? Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda, minha cunhada lá do norte do país, né? Gratidão. Quem é a primeira pessoa referência com relação à afetividade? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai adivinhar? Alguém de vocês pode chutar uma resposta aí? Para um bebê, todos nós fomos bebê um dia. Todos, tanto os nossos maridos, nossos cônjuges, nossos pais, todos foram bebê um dia. De 0 a 2 anos de idade, quem é a primeira referência com relação a afeto para o bebê? Afetividade. Quem? Poxa vida, será que ninguém vai responder? Bom, mamãe. Ai, esta figura chamada mãe. Como é séria, como é grave, como é profunda a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso de como a criança enxerga esta figura na sua história de vida, Então, toda vez que existe tanto um homem quanto uma mulher dentro da visão sistêmica, que procura muitos relacionamentos diferentes, que até fala assim, eu não sei, eu juro que eu não faço mais, eu não sei porque quando eu vi eu já fiz, eu não sei o que tem, que algo me puxa, que é mais forte do que eu, e eu sei que não é bom, eu sei que é um pecado, dependendo da religião que você segue ou essa pessoa segue. A pessoa jura de pé junto e, enfim, acontecem tantas e tantas situações. No caso de traições, eu estou falando, mas aí tem outras colocações que eu vou colocar em seguida. Qual é a primeira referência com relação ao afeto? Mamãe. Daí você vai me dizer assim, não, mas é que a minha mãe, hoje eu me dou bem com a minha mãe, hoje o meu marido se dá bem com a mãe dele, hoje ele sente saudade porque a mãe dele já faleceu, hoje ele se dá bem porque hoje, eu não estou falando de hoje, eu não estou perguntando de hoje, eu estou falando com você, mulher ou homem, como foi o seu relacionamento com a primeira mulher mais importante da sua vida, a sua mãe biológica. Qual é a imagem que você tem com relação a essa mulher? Conforme a imagem, eu estou falando isso cientificamente, é claro que aqui eu não vou ter tempo para explicar, para provar cientificamente sobre a epigenética, ciências, psicanálise, psicossomática, que são todas as metodologias que provam isso, que a programação que vai no nosso HD chamado cérebro, ela é construída do 0 aos 2 anos de idade, desde o momento da concepção, conforme a imagem, conforme o sentimento que a mãe passa para este bebê, do 0 aos 2 anos de idade, e conforme a imagem que este bebê cria da mãe dele, porque daí, claro, vocês vão me fazer a pergunta assim, tá, mas fulano, a minha mãe teve 10 filhos, por que não é todos os filhos iguais? Você já viu alguma mulher, alguma família que tenha 2 filhos, ou que tenham 15 filhos, que você vai pedir para eles narrarem um fato que aconteceu, que toda a família presenciou, que viu. Se você pedir para essas 2 ou 10 ou 15 pessoas que são da mesma família, será que eles vão contar? Um vai contar esse fato, narrar esse fato igualzinho ao outro?
Você sabe que não, né? Então, tô ligando aqui meu notebook que tá desligado. Desligou, mas enfim, não tem problema. Nunca aconteceu e não vai acontecer de duas pessoas narrarem o mesmo fato da mesma forma, né? Vocês já sabem disso. Então, cada vez, oi, Fada Nina Montenegro, enfim, sejam bem-vindas. Então, esta questão de traições, toda vez que uma mulher ou um homem vem para mim, vem para a visão sistêmica, para a consciência sistêmica, dizer, não, porque eu fui traído, porque eu sou a vítima, porque ele é o sem vergonha, porque ele é o filho da não sei quem. Querida, eu sinto muito, mas eu não vou chorar com você. Eu não vou chorar com você. Porque a pergunta é básica. Como foi? Qual é a visão que este ser que está traindo, que está pulando a cerca, qual é a visão que ele tem com relação à primeira mulher mais importante da vida dele? E não é só... não interessa a idade, não interessa se é mulher ou se é homem. Por quê? Daí você vai dizer assim, não, mas é que a mãe dele é uma santa, de uma mulher, ela é uma coitada, ela é isso, ela é aquilo. Ok, eu não estou pedindo a tua opinião sobre isso, sobre esta mulher. Eu estou pedindo qual é a imagem verdadeira que este ser que está pulando cerca tem com relação à primeira mulher mais importante da vida dele ou dela. Por quê? Porque é lá no inconsciente, lá nas primeiras impressões para a vida, a primeira deusa de uma criança é a figura mãe. Ah, quer dizer que a Roseli está querendo culpar as mães, as mulheres? Não, de jeito nenhum. Vamos perguntar agora, tá, mas quantas faculdades essas mulheres fizeram? Como foi a vida delas? Elas eram mulheres felizes, realizadas plenamente, sexualmente? E o casamento delas era uma maravilha? Como estava a vida desta mulher quando ela concebeu o teu esposo? Como estava a vida emocional, a vida financeira? Porque é ali que está o X da questão. E outra, agora vem o caso mais sério. Qual era o conceito com relação à sexualidade que esta mulher passou para esta criança? Aquela mulher, a nossa mãe biológica, era uma mulher que estava em paz com a sexualidade dela? Porque, queridas pessoas, eu falo por experiência própria. Eu venho de uma educação extremamente rigorosa, religiosa, e não bastasse de uma educação alemã, germânica, que, né, muito severa, mas sim, todos nós, alemães, italianos, portugueses, espanhóis, africanos, cada um tem a sua história, cada um tem a sua educação e como foi. Se foi de forma promíscua ou de forma extremamente reprimida, nenhuma das duas está em equilíbrio. Por quê? Hoje de manhã mesmo eu estava explicando para essa mulher aquela frase básica: toda compulsão esconde uma repressão. Vamos lá, cortar em pedacinhos. Toda vez que existe uma pessoa que tem compulsão por sexo, que
sai trepando por aí com todo mundo, que tem compulsão por compras, né? Comprar, não precisa, não precisa daquele produto, daquelas coisas, mas está infeliz, está triste, está magoada. Aí até as piadas falam assim, não, pega o cartão de crédito do marido, ou seu marido te traiu, pega o cartão de crédito dele, vai lá gastar, que daí você sara a tua ferida. Será? Por quantos minutos? Por quantos minutos vai curar a ferida? Compulsão por comida, né? Compulsão por bebida, encher a cara, né? Cachaça, né? Aquelas pessoas assim que dizem assim, ai, chega segunda-feira, mas não chega sexta-feira, né? Aquelas pessoas que o tempo todo estão só pensando no final de semana para poder sair correndo do trabalho, mas enfim, que tem compulsão por algo em excesso. Tudo que é em excesso esconde uma repressão. Inclusive, as funk, me desculpe, eu não estou querendo ofender ninguém, mas o funk hoje em dia é o quê? Uma compulsão à repressão que aconteceu lá atrás. Obrigada, gente. Então, tudo que é em excesso, em primeiro lugar, nunca é algo saudável, né? Segundo, a pergunta é, qual é a dor infantil ainda não curada? O que é que esta pessoa que está pulando a cerca, escondida ou não, o que é que ela na verdade está procurando? Homens e mulheres, vocês acham mesmo que está buscando amor e afeto? Será que vai encontrar? Por quantos minutos? Por quantos segundos? Aquele orgasmo merda que a pessoa está sentindo? Será que por quantos segundos vai durar essa satisfação? Por quantos segundos? E depois? Então, a traição na visão sistêmica nunca passou e não vai passar da criança que ainda está buscando a aprovação, o amor e a atenção da primeira mulher mais importante da vida dele, ou dela, né? Afetividade. Se não vai buscar no sexo, ela vai buscar nos remédios, porque daí o corpo começa a doer em tantos lugares, né? Em primeiro lugar, os primeiros lugares da candidíase, da problemas no útero, problemas no ovário, problemas de tantas e tantas formas. Mas dentro da visão sistêmica, eu quero ver se eu corto esse vídeo. Corto não, mas assim, é muito difícil falar pouco, mas eu vou tentar minimizar ao máximo, para não deixar o vídeo muito longo. Todo problema físico nos órgãos genitais ou reprodutores do feminino estão ligados à castração, à exclusão da energia feminina, da sua história e da história do teu sistema familiar. Isso diretamente, sem um pingo de dúvida. Você pode ser cético o quanto você quiser. Só experimente pensar. Eu vou falar um pouquinho, vou falar uma colocação um pouco forte. Mas para quem é adulto já vai entender rapidamente o que eu vou falar. Pense um pouquinho. Pense na idade da sua mãe, pense na idade da sua avó e das suas bisavós, das suas avós e bisavós. Bem simples. Quantos orgasmos na vida a tua mãe, a tua avó, as tuas avós e as tuas bisavós, quantos orgasmos será que elas tiveram? Será que souberam o que era isso?
por que a Roseli está falando tão agressivamente hoje? Porque é o seguinte, a pergunta principal é: qual é a energia mais forte que existe no universo? Você vai me dizer que é energia elétrica? Oh! Após tantas epidemias, de tsunamis, guerras, tantos e tantos problemas, tantas mortes, tantas mortes em massa, como é que nós estamos aqui hoje? Qual é a energia mais forte que existe no universo? Ponto. A pergunta 2. Qual é a verdadeira razão por trás da união de duas pessoas, de um homem e de uma mulher? E principalmente de duas pessoas. Qual é a razão mais forte da união de duas pessoas? Hoje em dia tem até, obviamente, do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, mas o que faz duas pessoas se unirem? Vai me dizer que porque o outro tem muito dinheiro, isto vai durar para sempre. Queridas pessoas, vamos parar de se enganar. Vamos parar de fazer de conta que somos todas lindinhas e maravilhosas que não sabemos a verdade. Oi, Ana Cláudia! Seja bem-vinda. Ana Cláudia é uma querida colega de curso lá de Ribeirão Preto, mas ela é do estado de São Paulo, eu sou do Paraná. E hoje estou justamente falando sobre o tema sexualidade, a castração da feminilidade, as consequências que isso nos dá e nos traz. Uma outra coisa, querida Ana Cláudia, que eu estava até pensando ainda hoje, e que mais uma vez está se mostrando muito forte por aqui. Por que é que nos cursos, nos treinamentos, inclusive nas igrejas, quem é a maior quantidade de gênero que vai buscar conhecimento, o curso e inclusive rezar? Quem é? Qual é o gênero que vai? O feminino, não é? Mas por que será? Porque as mulheres têm mais tempo, porque as mulheres são mais... Tá bom, tem trocentas desculpas, trocentas respostas. Mas é o seguinte, um outro fator que eu vinha analisando e pensando. Ao longo da história da humanidade, quem é que mais se sentiu dentro desses dois gêneros? Quem é que mais se sentiu humilhado, castrada psicologicamente e até hoje, e desvalorizada? Quem? Dá uma bala para quem responder. A Ana Cláudia já respondeu. Gratidão, Ana Cláudia. Eu amo o doutor Fernando porque, olha, queridas pessoas, eu vou confessar um negócio. No início de 2018, quando eu comecei a fazer umas viagens, treinamento lá com o Dr. Fernando, eu pensava assim, no primeiro módulo que eu participei, não sei se ele um dia vai saber disso, mas eu sei que eu não sou a única. Nós estávamos hospedadas no hotel e à noite aconteceu isso, mas durante o dia eu tinha pensado assim para mim, meu Deus, esse cara só pode que tem problema com o feminino, com a mãe dele, porque esse cara só fala de mãe o tempo todo. Parecia que tudo na vida a culpada é a mãe. E eu juro que eu estava meio fervendo por dentro. Aí à noite, várias mulheres reunidas no hotel. Lembra, Ana Cláudia? Não sei se você estava junto naquele dia lá. Que daí tinha uma psicóloga, colega nossa, que também estava... Ela estava tomando uma cervejinha, estava revoltada com aquele doutor Fernando. E nós chegamos a planejar como é que que esse cara tinha de problema.
Por quê? Por que ele só fala mal do feminino, das mulheres? E aí o tempo passou, nós ficamos quietos na nossa, só observando. Pois é, né? Não é que o cara tem razão? O quanto este feminino foi castrado, o quanto este feminino foi excluído dentro de nós mesmos. Eu, Roseli, fui uma. Que eu tinha mioma, há uns anos atrás, muito tempo, sangrando muito. E foi, mesmo com 3 médicos diferentes, fazendo trocentos tipos de exame, muito medicamento. E no final, o que deu? Tive que extrair meu útero. Aí tem muita gente que fala assim, não, mas o útero, depois que você teve filhos, o útero só serve para gerar câncer e para não sei o quê. Eu, mesmo com a minha santa ignorância que eu tinha antes de ter esse conhecimento da visão sistêmica, eu não gostava da ideia de tirar o útero. Mesmo que eu tive muito sangramento, eu sangrava muito antigamente, mas mesmo assim eu não gostava dessa ideia. E depois, se vocês olharem na minha fanpage, a postagem de hoje com relação ao útero, o quanto é sério, o quanto nós excluirmos, não é só, eu não estou falando só de cortar um pedaço do nosso corpo fora é problema. Eu estou dizendo o quanto é grave, o quanto é gravíssimo nós nos perdermos da nossa essência, da nossa missão de vida, de sermos femininas num todo, de sermos mulheres num todo. Ok, as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós tiveram um destino bastante difícil, sim. Foi muito difícil. Só que, vamos pensar um pouquinho. Ainda bem que elas passaram isso antes. Que não somos nós que estamos tendo que passar por tanta dificuldade. Mesmo com tudo isso ainda nós temos bastante sofrimento. Né? Não é mesmo? Então, o que eu quero que vocês pensem um pouquinho hoje? Homens e mulheres que estejam me assistindo ou que vão me assistir ainda depois. Essa castração psicológica do feminino, a falta de consciência, a falta do conhecimento de si mesma, do que é ser fêmea num todo, com profundidade, com amorosidade, causa consequências muito graves. Inclusive, fazer o teu marido olhar para as outras. E aí você vai dizer assim, não, é porque as outras são as... Eu não vou falar os nomes aqui, que fica feio. As outras, será que é as outras? Ou sou eu que não estou sabendo das dores da minha criança que ainda não estão curadas? Então, queridas pessoas, queridos homens e queridas mulheres, eu sempre falo, só sofre hoje quem realmente acha vantagem continuar sofrendo. Porque, claro, tem ganhos secundários. Ai, porque eu sou a vítima. Enquanto eu for a vítima, quem sabe ele vai olhar para mim. Será que ele vai aguentar até quando? Sabe o que as mulheres... Ainda ontem também teve uma outra que falou que está sofrendo com depressão, muita depressão. Então ela falou assim, tem algumas sortudas que falam o seguinte, não, meu marido é um homem muito bom, ele está aguentando. Até quando você acha que ele vai aguentar? Ou até quando você acha que ele é obrigado a aguentar a tua chatice, a tua xaropice, a tua criancice, o teu vitimismo? Até quando? Ah, tá bom.
porque você prometeu lá na igreja até que a morte os separe. E por que você acha que você tem direito de enganar o teu marido ou de obrigar ele a suportar a tua criancice? Por que você acha que ele tem obrigação de aguentar você? E vice-versa, para os homens que cheguem, por um acaso, chegarem a me assistir. Até quando você acha que a tua esposa tem obrigação de aguentar o menininho doente? O menininho que sentiu falta da mamãe? Porque é o seguinte, ok? Que atire a primeira pedra quem disser assim, eu não tive problema. Ou assim, atire a primeira pedra quem não teve problemas na infância ou durante a sua vida. Quem nunca teve problemas. Quem sempre teve a mãe perfeita. Que atire a primeira pedra. Porque não existe ser humano perfeito. Então não existe nenhuma vítima dentro da visão sistêmica. Não existe vítima. Existem causas e consequências. Existem escolhas e consequências. Qual é a tua idade hoje? Quanto é que diz mesmo lá nos teus documentos? Você já passou dos 18 anos? Que legal! Pois é, quando a gente é considerado de maior, a gente tem direito a dirigir um carro, fazer carteira de motorista, frequentar ambientes, tipo, né? Nós queremos ser de maior para muita coisa. E se de repente nós nos lembrássemos que a única pessoa responsável pela minha felicidade mora aqui dentro de mim e não fora. Que não é o meu marido, não é o meu cônjuge, não é meu namorado, não é meu pai nem minha mãe, depois que eu passei dos 18 anos, que tem obrigação de me fazer feliz. E sim, quando eu compreendo que eu, ser da espécie humana, eu não conheço bem os seres extraterrestres, mas os humanos, pelo que a gente saiba, eles nasceram com inteligência, raciocínio, eles podem estudar, pode não ser a melhor, mas existe bastante tecnologia disponível e muitos recursos para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. Existem inúmeras metodologias, técnicas terapêuticas e psicoterapêuticas disponíveis para você. E qualquer pessoa que realmente quer curar os conflitos no relacionamento, as traições, tanto a vítima quanto o algoz, os dois podem se curar. E sem remédio nenhum, sem medicamento nenhum. Mas sim pelo se permitir acessar as memórias inconscientes. E para isso existem recursos disponíveis. Um deles é a constelação sistêmica familiar, tanto em atendimento individual, em grupo, presencial ou online, que é o que nós trabalhamos aqui. Então, queridas mulheres e queridos homens que estejam me assistindo, sofrimento? Até quando? Qual o ganho secundário? Por que você acha que ainda é gostoso sofrer? Ou eu perguntaria também o que ainda te falta de acontecer para que você finalmente se autorize a buscar ajuda, a buscar entendimento, a buscar os recursos disponíveis e, inclusive, gratuitamente para você, né? Eu não vou dizer que uma sessão de constelação você consiga gratuitamente,
mas uma participação nos grupos que nós temos aqui em Cascavel, Palmas, Paraguai, várias cidades onde eu presto atendimento, você pode acessar. Tem inúmeros vídeos disponíveis aí no meu canal do YouTube, tem aqui no Instagram, tem bastante assunto e vamos estar compartilhando mais e mais assunto. Então, diariamente, dentro das possibilidades, claro que dentro do tempo que eu tenho, inclusive aproveitando um fato que está acontecendo agora. Amanhã, a partir de amanhã, dia 13 e 14 de julho, nós estamos começando aqui em Cascavel o curso Consciência Sistêmica, que é um curso de 8 módulos. Eu não diria nem que é um curso, é algo muito maior do que isso. Um curso é aquela coisa metódica, né? Que muitas vezes mas é uma vivência por 8 meses, onde você vai aprender constelações sistêmicas familiares, psicossomática, linguagem corporal neo-haitiana, coach sistêmico, neurociências, epigenética e muito mais. De forma didática, de forma teórica, mas também prática. Você vai fazer, as pessoas quem estiver fazendo parte desse grupo de alunos, vai fazer vivências. Primeiro, intrapessoal, interpessoal, você com um colega, e sistêmico, sempre é algo inexplicável, indescritível com palavras, o que você tem a oportunidade de vivenciar e de curar durante esses 8 meses. É um final de semana, 12 horas por mês, apenas de aula presencial. Claro que vai ter conteúdo online para você poder estudar, também as apostilas e tudo mais. Ainda dá tempo, ainda tem algumas vagas restantes. Para quem deseja se autodesenvolver, se autocurar e ao mesmo tempo curar todo o sistema familiar, sem você precisar falar uma palavra para os teus ancestrais e descendentes. 7 gerações, pelo menos, são beneficiadas, para trás e para frente. E, enfim, você pode usar isso depois como também profissional, porque é um curso profissionalizante, não é apenas só autodesenvolvimento. É um curso profissionalizante diretamente do IBRACS, Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, que eu, Roseli, vou estar ministrando aqui na cidade de Cascavel. Então, é uma das opções. Fora também, para quem deseja, para quem gosta da ideia, já conhece, eu presto atendimentos com atendimento individual, grupo, online ou presencial. Fica a seu critério, então. Mas, principalmente, queridas mulheres e queridos homens, vamos olhar para as nossas crianças feridas. E principalmente o assunto de hoje, feminilidade, a castração psicológica do feminino em nós e as gravíssimas consequências que isto causa em todas as áreas de nossa vida. Não é apenas nos órgãos reprodutores, mas na questão criatividade, foco, atitude, amor, afetividade, o quanto isso é sério. E enquanto nós não olharmos para dentro, pode se entupir de medicamentos, pode buscar ajuda, tudo bem, a oração ajuda em muito, mas ela não cura enquanto nós não usarmos a inteligência emocional que Deus nos deu gratuitamente. Ok? Então, o assunto de hoje eu precisava discutir porque realmente foi muito forte o que nós conversamos. Duas pessoas que me procuraram, 2 mulheres, obviamente, que me procuraram hoje de manhã com muita dor emocional. E então nós vamos conversar mais a respeito disso nos próximos vídeos e nos próximos conteúdos, ok? Fica a dica de hoje e podem deixar suas perguntas, seus questionamentos, seus temas que quiserem, de repente podem deixar sugestões para a gente então nos próximos vídeos estar falando mais e mais
a respeito da visão sistêmica e como nós podemos ajudar você a entrar em sintonia, entrar no fluxo da sua vida com mais plenitude e com mais leveza, ok? Gratidão, sinto muito para quem está chegando agora, mas eu vou deixar o vídeo aí, eu vou compartilhar na minha fanpage e também aí no Instagram, ele vai estar pelo menos até amanhã, ok? Qualquer coisa, estamos aí para responder quaisquer questionamentos, dúvidas e temas para serem falados dentro da visão sistêmica. Gratidão e até amanhã.